Pessoas foram sacrificadas nesse lugar onde a Copa foi inaugurada, e poucas pessoas estão falando sobre isso. A cidade do México foi construída sobre Tenochtitlan, a antiga capital do Império Azteca. Muito próximo do que hoje se encontra o Estádio Azteca, dezenas de milhares de pessoas foram sacrificadas em rituais religiosos. No centro da cidade ficava o Templo Maior. Ali, corações eram arrancados e oferecidos aos deuses. Em 2015, arqueólogos encontraram uma torre com mais de 600 crânios humanos enterrados ali sob o centro moderno da cidade. E sabe o que mais me chama atenção nessa história? Não é apenas o que aconteceu ali, é o que ela pode revelar sobre algo que ainda continua acontecendo. Existe um conceito chamado egrégora, um campo construído quando muitas pessoas, por muito tempo, alimentam a mesma intenção, a mesma emoção e o mesmo padrão. A questão não é se isso existe. A questão é quantas vezes você entrou em algum lugar, sentiu algo e não entendeu ou não soube explicar de onde veio, o que era e por quê. Talvez seja exatamente daí que essa ideia surgiu. E se isso existe numa igreja antiga ou numa casa marcada por violência, o que acontece em um lugar que recebeu séculos de medo, sangue, sofrimento, sacrifício? Porque essa é a pergunta que quase ninguém faz. Agora pensa comigo, bilhões de pessoas conectadas emocionalmente durante uma Copa do Mundo. Atenção coletiva, energia coletiva, emoção coletiva. Tudo convergindo para aquele ponto. Mas talvez a parte mais importante desta reflexão não seja apenas aquele estádio. Talvez esteja muito mais perto. É sobre você. Porque os maiores campos que aprisionam uma pessoa raramente estão lá fora. Eles estão dentro. Dentro das crenças herdadas, dentro dos padrões familiares, dentro das histórias que você absorveu sem perceber. E é aqui que essa conversa deixa de ser sobre história. A maioria das pessoas só acredita que existe prisão quando ela consegue enxergar as grades. Mas os cativeiros mais perigosos geralmente são os invisíveis. Você não vê, não percebe e por isso continua alimentando. Da mesma forma como um campo energético consegue continuar influenciando pessoas por séculos, padrões emocionais podem atravessar gerações inteiras sem nunca serem percebidos. E talvez seja por isso que eles são tão difíceis de romper. A dor do cativeiro é uma só. Não importa o carcereiro. Muda o nome, muda a forma, mas continua sendo uma força que afasta você da sua própria essência. Por isso, a verdadeira proteção não começa combatendo uma prisão. Começa quando você finalmente enxerga que ela existe. No momento em que você percebe aquilo que antes passava despercebido. Guarde essa história. Porque nenhuma chave funciona numa cela que você nunca percebeu que está habitando.